Olá, meus amigos. Hoje eu vou fazer análise de mais um exercício com vocês e o tema do vídeo de hoje é análise do deadlift, variações e mecânica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro e meu site é www.leodepaiva.com.br. Assim como o agachamento, assim como a puxada, o deadlift também é um exercício que apresenta diferentes variações. E dependendo da forma que você realizar esse exercício, a característica do movimento ela é bem distinta entre as variações. Eu não vou falar de todas as variações do deadlift para vocês, eu peguei algumas que são principais, as que eu mais vejo que são realizadas na academia, tá? Então a gente vai falar, primeiro aqui, a primeira foto é o deadlift convencional, no qual os pés estão paralelos, mais ou menos aqui alinhado com a articulação do quadril. Então a distância dos pés é mais ou menos aqui na largura do quadril ou dos ombros, tá? Com os pés paralelos. O segundo exemplo é o deadlift sumô, no qual existe uma rotação externa dos pés e do quadril. Os pés eles ficam mais afastados, tá? O terceiro é o deadlift realizado com a barra hexagonal, que é essa barra aqui na qual a menina está fazendo o uso. E o último é o deadlift com o joelho estendido, que é conhecido como stiff deadlift, tá? Em relação às características de cada execução, quando a gente faz esses três primeiros exemplos, que é o tradicional, o sumô e com a barra, são exercícios que são multiarticulares, ou seja, mais de uma articulação está participando do movimento. As articulações que participam do movimento do deadlift é a articulação do quadril, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Nesse último exemplo aqui, que é o stiff deadlift, é um exercício com característica de dominância do quadril. Então, a única articulação aqui que está se movimentando com características mais dinâmicas é o quadril, tá? Flexão e extensão do quadril. O joelho, geralmente, ele permanece em extensão, tá? Pessoas com alguma limitação de flexibilidade da cadeia posterior, às vezes pode fazer esse exercício com uma leve flexão do joelho, tá? Mas mesmo assim, a movimentação durante o exercício é só do quadril, tá? Flexão e extensão do quadril. As outras variações têm participação das três articulações, quadril, joelho e tornozelo. E uma grande diferença aqui dessas variações é em relação ao posicionamento do tronco. Vocês podem analisar pela foto aqui que quando você faz o deadlift convencional, o tronco ele fica mais paralelo ao solo, tá? Em contrapartida, quando você faz o deadlift sumô, o tronco ele fica mais ereto. Isso pode ser interessante quando a gente pensa em indivíduos que apresentam alguma dor lombar ou tem alguma limitação em relação à função de coluna e quadril, tá? Esse aqui, o deadlift sumô, ele pode ser interessante para essas pessoas que sentem algum desconforto quando fazem o convencional, porque você parte de uma posição mais ereta. Só reforçando, quando a gente faz o stiff deadlift, muitas pessoas não conseguem manter o posicionamento da coluna, muitas vezes por encurtamento de músculos da cadeia posterior, então às vezes uma leve flexão da articulação do joelho já facilita o movimento. Em relação à anatomia do deadlift, falando mais do convencional, no qual várias articulações participam, a gente tem diferentes músculos da coxa que participam do movimento, a gente tem diferentes músculos da perna que também são ativados durante a sua execução e vários músculos do tronco também são ativados. Então, durante a realização do deadlift, muitos grupos musculares são ativados ao mesmo tempo. Isso se torna extremamente funcional quando a gente fala em relação a recrutamento de grupos musculares, ou seja, vários grupos musculares são recrutados ao mesmo tempo, e a gente fala que se torna extremamente funcional quando a gente fala em relação ao tempo. Se a gente fosse realizar um exercício que isola determinado grupo muscular, a gente precisaria de muito mais tempo
para realizar todos os exercícios. Quando a gente faz exercícios com essa característica do agachamento, do deadlift, muitas vezes a gente consegue economizar tempo porque vários grupos já são ativados durante o mesmo exercício. Então, quando a gente fala de músculos da coxa, a gente fala de isquiotibiais, todos os músculos, semimembranoso, semitendinoso, bicifemoral. Quando a gente fala do quadríceps, a gente fala dos vastos, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto, femoral, os músculos do tronco, os paravertebrais, tá? Trapézio, grande dorsal, seja para estabilizar o tronco ou seja para contribuir com o movimento. Então, vários grupos são ativados ao mesmo tempo e são músculos que têm a sua importância durante a realização. Em relação à biomecânica do deadlift, mais uma vez falando do convencional, na fase concêntrica, ou seja, a fase que você vai ter que retirar o peso do solo e fazer a extensão do quadril, fazer a extensão do joelho e a flexão plantar do tornozelo. Esses são os movimentos articulares durante a fase concêntrica, ou seja, a fase na qual você vai retirar a barra do solo e vai ficar em pé. Extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar do tornozelo. A fase excêntrica, a fase na qual você está voltando para o solo, a fase na qual você vai apoiar a barra no solo, é a flexão do quadril, flexão do joelho e dorsiflexão do tornozelo. Essa é considerada a fase excêntrica do movimento. Aqui eu listei alguns erros comuns que eu costumo observar durante a minha atividade profissional. Então, o primeiro que a gente vai falar é a alteração das curvaturas fisiológicas da coluna. É muito comum as pessoas realizarem o exercício arqueando o tronco, ou seja, perdendo essas curvaturas fisiológicas da coluna. Isso é extremamente ruim porque aumenta a compressão dos discos intervertebrais, aumenta a chance de alguma lesão nesse disco, aumenta a chance de algum acometimento da coluna, porque as curvaturas servem justamente para dissipar as cargas. Então, se você consegue manter as curvaturas preservadas, a chance de você se lesionar ela é menor. Outro erro comum que eu observo muito, distanciar a barra do corpo. Quanto mais longe a carga estiver do corpo, maior vai ser a compressão também, principalmente da coluna. A coluna é um segmento que a gente deve estar extremamente preocupado durante todo o exercício que a gente realizar, tá? Então, distanciar a barra do corpo aumenta também a compressão da coluna. Outro erro, na verdade esse pode ser considerado um erro ou às vezes alguma vantagem técnica, tá? Eu, professor Léo de Paiva, eu costumo prescrever o deadlift com a cabeça alinhada com o tronco, tá? Existem profissionais que utilizam o olhar da cabeça para frente para aumentar a atividade de músculos extensores do tronco, tá? Nesse caso a gente pode ver como fim a carga, tá? Aumentar o rendimento, mas quando você tiver com um aluno no qual você está querendo desenvolver a saúde dele, o gesto motor, eu recomendo que você faça com a cabeça alinhada com o tronco. Então, nesse caso aqui, eu listei como erro comum esse olhar para frente, tá? Que vai alterar a curvatura da cervical e eu vejo como um fator futuramente lesivo. Como rendimento, aí frisando mais uma vez, não falando como saúde, se o fim é a carga e se o olhar para frente vai auxiliar no aumento da carga, aí é uma questão que o profissional tem que analisar. E eu recomendo que faça com a cabeça alinhada, tá? Então, alguns erros comuns que a gente listou: alteração das curvaturas da coluna vertebral, distanciamento da barra do corpo, quanto mais distante, pior, e a posição da cabeça. Eu recomendo que fique alinhada com o tronco. Beleza, gente? Espero que esse vídeo sobre o deadlift tenha contribuído de alguma forma para vocês, tá? Espero que vocês curtam o meu canal do YouTube, que é Léo de Paiva Montenegro. Grande abraço aí para todos.